Olá, meu nome é Kelly Souza. Eu estou aqui para falar sobre minha experiência com a ressonância harmônica. Bem, não estou aqui para falar em nome do professor Hélio Couto, não faço parte da equipe dele, não tenho propriedade para falar sobre como funciona a ferramenta, apenas quero trazer aqui a minha experiência. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência de 2 anos, 2 aninhos de RH. E eu quero falar como eu me sinto hoje. O meu filho também está completando 2 anos de RH, o meu filho Miguel, que hoje tem 8 anos. E eu quero falar sobre como estamos depois de 2 anos de RH. Então, eu fiz pedidos. Hoje eu faço pedidos mais de ordem espiritual, né? Simples de iluminação espiritual. Depois de estudar bastante, de ler bastante, eu comecei a ler muito mais livros, né? Do que eu lia antes. Antes eu tinha o hábito de ler um livro por mês. Hoje eu chego a ler 3, 4 livros, dependendo do tamanho, né, gente? Porque tem livros que são gigantescos e a gente, com o dia a dia, não consegue ler. Se a gente pudesse ficar o dia todo lendo, seria ótimo, mas existe a vida para tocar. E nas horas vagas eu costumo ler e estudar. Então eu tenho lido muito mais livros do que antes, porém não tanto quanto eu gostaria. Mas, independente dessa questão desses aprendizados teóricos, eu observei algumas mudanças nesses 2 anos de RH, e alguns pedidos que foram feitos na primeira onda se concretizando agora. Eu vejo muita gente nessa questão dessa ansiedade, muitas vezes dessa impaciência para esperar os pedidos, e vejo gente com muitas dúvidas sobre, eu pedi tal coisa e passaram-se 3 meses e não chegou ainda. A gente precisa aprender a esperar, o velho soltar que o Hélio Couto traz pra gente, né? E a gente tem tanta dificuldade de aprender. Eu tive muita dificuldade de aprender a soltar. Quando a gente solta, eu botei na minha cabeça assim que soltar é quase como esquecer. Quando a gente esquece, as coisas acontecem. Por quê? Porque a gente fica leve, a gente deixa o universo trabalhar, a gente deixa o todo trabalhar, ao invés de ficar ali forçando a barra. Eu forcei muito a barra com muitas coisas, muitos pedidos. E enquanto eu fiz isso, eu observei que, de fato, as coisas não aconteciam, né? Quando a gente coloca muita ansiedade, é muito mais difícil. E quando a gente meio que esquece, eu começava a fazer outros pedidos, cada lista que eu fazia era imensa. É, eu trazia inúmeras coisas, eu fazia listas gigantescas. E hoje eu estou numa fase muito mais leve por conta dos aprendizados. Uma coisa que eu fiz importante, que abriu uma luz para mim, que eu acho que foi a partir da terceira onda ou quarta, eu pedi o caminho das palestras. Eu pedi a informação do caminho das palestras que eu nunca tinha pedido. Acho que foi na terceira onda. E eu comecei a assistir novamente. Inclusive, criei um grupinho lá no WhatsApp, com colegas também ressonantes que estavam interessados nesse estudo. E isso foi muito bom para mim, porque quando eu comecei a assistir, vieram vários insights do tipo, nossa, realmente, por que que eu não tinha pensado dessa forma antes? Ou óbvio que é dessa forma. Coisas que eu tinha passado batido antes e não tinha percebido. Então, quando você começa a ter essa expansão real da consciência, as coisas vêm muito mais simples, né? A informação vem de forma mais simples, sua consciência ela fica realmente não só expandida, mas ela fica aberta a novas informações. E como o próprio professor Hélio fala, quando você está recebendo a onda, você fica potencializado, né, em seus sentimentos, em suas sensações, em suas emoções. Então, o que a gente sente, ele potencializa. Sente o medo, Ave Maria, é um medo gigantesco. Sente o amor, é um amor muito mais profundo. Sente o dúvida, sente o fé. Uma coisa interessante nesse humano,
Eu estou passando informações aleatórias porque elas estão vindo de forma aleatória na minha mente, né? Uma coisa interessante que eu observei é que ultimamente eu me pego agradecendo toda hora. E eu coloco todos os meus pedidos, eu coloco sentimento de gratidão. E às vezes eu me observo, obrigada, meu Deus, obrigada, Pai, obrigada, Pai. Aí eu paro, eu estou agradecendo o quê? Aí eu me lembro da máxima de Jesus, em tudo dai graça. Eu disse, então eu estou certa, tenho que agradecer mesmo. E lembro também de uma história de Chico Xavier, que eu acho que ele levou uma topada e ele ficou chateado. E na hora, Emmanuel disse a ele, agradeça. E ele disse, como assim agradecer por uma topada? Ele, claro, os espíritos negativos estão só esperando você mudar a sua frequência vibracional para se aproximar de você. Então, agradeça e esteja bem. Se nada der certo, tá tudo bem. Se tudo der certo, também tá tudo bem. E eu aprendi, né? Eu acho que eu tô bem internalizada com essa questão da gratidão. Dois aprendizados fortes para mim nesses 2 anos. Aprender a soltar e agradecer. Eu acho que foram 2 aprendizados importantes para mim. O soltar veio de uma palestra do professor, uma fala do professor, que ele diz assim: se você diz assim, eu solto a casa porque no futuro eu vou ter uma casa ainda maior, você não está soltando, você está tendo apego. Você solta quando você diz, eu sou indiferente a ter a casa ou não. Eu quero a casa, mas é indiferente se eu tenho ou não. Isso sim é desapego, isso assim é soltar. E as coisas começam a vir naturalmente. Outra coisa que eu consegui internalizar, que eu coloquei a informação dos meus pedidos, é uma máxima do professor Hélio Couto, quando ele fala que você tem que trabalhar, estudar e ajudar sem parar. Ele fala isso o tempo inteiro, eu acho que quase todas as palestras, né? E o trabalhar não seria necessariamente o trabalho convencional, o lavoro, o trabalho que a gente faz do dia a dia, pelo salário e etc. É um trabalho qualquer, gente. Até o fato de lavar a louça é um trabalho, arrumar a casa é um trabalho. Então, assim, qualquer trabalho, você não pode ficar parado. Estudar. Estudar é importante, extremamente necessário, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente expande realmente a consciência. Não adianta pedir na RH a consciência de fulano de tal, pedir arquétipos e mais arquétipos e não fazer nada, não estudar os arquétipos, pedir a informação de um livro e não ler o livro, pedir a consciência da pessoa X ou do animal X, não estudar sobre ele, não se aprofundar em determinados assuntos, pedir determinados cursos, não ler sobre, não pesquisar sobre e achar que a onda vai trazer. E você, a partir dali, vai ser o bambambam do determinado assunto. Não é assim que funciona. A gente faz o pedido e a gente precisa estudar. E a onda nos ajuda a potencializar aquele conhecimento, a facilitar a compreensão, a internalização. Não é assim, eu vou pedir um curso X e a partir de agora eu já sou, tenho um mestrado, doutorado naquilo e já sou especialista no assunto. Não, você tem um facilitador através da RH. Gente, a onda, ela traz a informação de forma muito sutil. Ela vem através da intuição. E a intuição, gente, é muito sutil. Eu assisti há pouco tempo uma aula do professor inédita, Intuição, e fala sobre isso. Ela vem o tempo inteiro e nós, juntamente com o ego, não damos ouvido, mas ela vem o tempo inteiro. A intuição vem quando estamos com chakras abertos, principalmente o chakra coronário, que é aquele que está diretamente ligado com tudo.
Então, expandir a consciência é dar abertura para tudo isso, dar abertura para a intuição, dar abertura para o aprendizado e ajudar. Trabalhar, estudar, ajudar. O que é ajudar? Ah, eu tenho que fazer uma obra de caridade gigantesca, eu tenho que sair daqui imediatamente para a África ajudar. Não, gente, é ajudar, dar um simples sorriso com alguém que está mal-humorado. Eu ensino muito a meu filho. Filho, se você observar que sua professora está meio cabisbaixa, está meio tristinha, abraça ela, dá um sorriso. A nossa secretária em casa, vira e mexe, ele pega um chocolate na despensa e dá para ela. Ela fica tão feliz. E aí o dia até muda, né? Ajudar a velhinha a atravessar a rua, lembra dessa, dessa piada, né? Isso é ajudar. A gente não precisa fazer coisas grandiosas. Tem atos simples que fazem a gente começar a ter créditos. O Hélio Couto também fala sobre essa questão de débito e crédito, quando ele dá o exemplo do Gandhi, de ter libertado milhões de pessoas na África, e ele teve um crédito gigantesco. E aí o todo observa, nossa, ele fez muito, a gente precisa equacionar isso. Então, enche o Gandhi de graça. E o Hélio fala uma coisa tão interessante, ele diz, o todo não se deixa vencer em graça. Então, quanto mais você faz, mais ele lhe dá. E ele sempre vai lhe dar mais do que o que você fez, porque ele não se deixa vencer em graça. Esses foram alguns aprendizados que eu tive nesses 2 anos, que eu acho que são mais importantes do que qualquer outra coisa, gente. E eu estou, assim, felicíssima por ter vivido esse aprendizado. Um outro aprendizado, que é uma frase da Bíblia de Jesus Cristo, que eu coloquei desde a minha primeira onda, e eu acredito ter internalizado só agora, que é o buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Ou buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Ou será dado por mérito. Cada local, essa frase está escrita de uma forma, mas tem o mesmo significado. E muita gente para e pergunta, o que quer dizer isso? Buscai o reino dos céus. O Hélio Couto fala muito que não existe paraíso, não existe descanso eterno. E quando a gente pensa em buscar o reino do céu, muitas vezes vem esse pensamento que o reino dos céus é o paraíso, é o descanso eterno. E o paraíso não existe, o descanso eterno não existe, segundo os ensinamentos do nosso professor Hélio Couto. Então, o que é o reino dos céus? O reino dos céus é a iluminação. Então, buscai a iluminação, buscai a luz, a paz interior e tudo virá. Por quê? O todo sabe tudo que a gente precisa. A gente não precisa pedir. Quando você pede, é porque você não tem. E se Deus sabe tudo que a gente precisa, então a gente só precisa agradecer. A melhor forma de buscar o reino dos céus é agradecer, é buscar iluminar-se, é trabalhar, estudar e ajudar e ter fé que tudo virá. Então, a partir disso, você chega ao reino dos céus. O reino dos céus está aqui dentro do coração. E quando você se ilumina, tudo vem por acréscimo. Então, esse seria o grande aprendizado para mim, depois de 2 anos de ressonância harmônica. Bem, tem meu filho Miguel, né, que eu falei mais cedo, que tem 8 anos e também está nessa fase de grande aprendizado. Eu fiz muitas leituras com ele sobre mecânica quântica, comecei a fazer essa introdução desses ensinamentos. Ho'oponopono, existe um livro chamado Ho'oponopono para crianças, eu adquiri e foi muito bom. Comecei a ler com ele antes de dormir, hoje em dia ele também faz essa leitura, né? Lê várias vezes e tem internalizado, a gente conversa muito sobre isso.
E o Miguel teve muitos avanços, muitos avanços. É, não só na questão social, mas na questão de consciência. As perguntas do Miguel hoje elas estão muito voltadas para essa questão da consciência. Então ele não tem mais aquele apego a brinquedo, a brincar. A brincar tem, viu, gente? Para ser sincero, a brincar ele tem. Mas assim, apego a coisas ele tem reduzido bastante. Ele tem buscado muito orientação. Então, essa foi uma grande evolução nesses 2 anos de caminhada da RH do Miguel. Eu espero ter ajudado. As pessoas que me pediram para gravar esse vídeo, eu estou gravando por isso. E eu espero do fundo do coração ter ajudado, porque como eu disse, eu já assisti, antes de pedir RH, eu assisti vídeos de muitas pessoas, muitos depoimentos. Esses depoimentos me ajudaram muito e eu acredito que dizer o que aconteceu comigo também pode ajudar pessoas que estão em dúvida, pessoas que já pediram RH e estão preocupadas com os seus pedidos que ainda não se realizaram. Então, é isso. Muito obrigada por ter me ouvido e até o próximo vídeo.